Fala, rapaziada. O clima tá fervendo pro Mengão, que vem de um duelo pegado contra o Atlético Mineiro no Brasileirão e já respira ares de decisão continental com a final da Libertadores contra o Palmeiras chegando. Brasileirão, empate fora de casa e liderança mantida ontem. No Arena MRV, o Flamengo encara o Atlético Mineiro em partida quente pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi 1-1. Bernard abriu o placar para o Galo aos 34 minutos, e Bruno Henrique empatou nos acréscimos, aos 90+2, salvando o Mengão da derrota. Ainda rolou polêmica no fim. Rony, do Atlético, acabou expulso aos 90+4. Com esse empate, o Flamengo chega a 75 pontos, mantendo a liderança isolada, já que o Palmeiras tropeçou na rodada. Foco total final da Libertadores contra o Palmeiras. Agora o rubro-negro vira a chave e se prepara para uma decisão de arrepiar. A grande final da Libertadores acontece no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, Peru, às 6 horas da noite, horário de Brasília. O confronto é gigante. Flamengo e Palmeiras repetem a final de 2021, em choque dos maiores do Brasil no momento. O jogo será transmitido ao vivo no Disney+, e já mexe com a cabeça dos torcedores dos dois lados. O campeão vai embolsar uma bolada $24 milhões de premiação. O vice fica com $7 milhões. Expectativa da torcida e projeções para a decisão. O Flamengo chega embalado, com elenco entrosado e força ofensiva, mas sem folga. Com a reta final do Brasileirão pegando fogo, o time não pode relaxar e precisa dos caras voando em campo. Já o Palmeiras chega empolgado após reviravolta histórica, fazendo 4-0 na LDU no Allianz Parque e mostrando que também bota pressão quando precisa. A rivalidade é máxima, afinal, é a mesma decisão que parou o P. Ele poderia estar em uma situação melhor se não tivesse perdido ponto contra o Juventude, perdido ponto contra o Santos, em casa, contra o Sport, uns jogos inacreditáveis que o Cruzeiro acabou deixando ponto no caminho. Mas sim, você tem razão, ele acaba ficando um rival perigoso. O Cruzeiro joga sábado, né? Detalhe. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque o Mauro já está aqui no estúdio. A gente ouve o Felipe Luiz agora falando da partida e em seguida o Mauro já dá o seu alô inicial aqui com a gente. Vamos lá. Sobre a logística, temos aí tivemos várias reuniões em montar a melhor estratégia para viajar para Lima, e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Muito bem, tá aí o Bruno Henrique falando ontem, depois do jogo, depois do empate, sobre vários pontos, né? Sobre a questão da logística do Flamengo, que ele entende. Aliás, a gente conversou sobre isso outro dia, inclusive com o Mauro aqui, sobre se está certo, se não está certo. Eu gosto da ideia, acho legal que os caras voltem para o Rio, façam uma festa ali. E do Bruno Henrique, que virou uma personagem muito importante nessa reta final. Agora, Mauro, o Flamengo estava perdendo, embora merecesse mais do que uma derrota. Merecia o empate ou até a vitória, porque pelo que estava jogando. O gol do Bruno Henrique muda bastante o cenário, né? Deixa o Flamengo com a mão na taça na véspera do jogo contra o Palmeiras. Bom dia. Eu acho que assim, matematicamente não mudou tanto, né? Mas acho que muda no sentido de não ter perdido o jogo, né? Que nem era uma derrota justa. O Atlético praticamente teve uma chance que foi a chance do gol. Um erro não só do meu de zaga, mas especialmente do Royal, né? A atuação do Royal ontem foi um negócio de fazer o Rodinei despertar saudade. O Rodinei, que sempre foi um jogador pífio defensivamente, ofensivamente até um jogador com qualidade, teve a sua última fase do Flamengo muito boa, levou 6 anos para dar um retorno técnico, ele chegou até a ser emprestado. Eles têm semelhança física, agora tecnicamente, assim, ele defendendo, eles já sabíamos disso, né? A música que a torcida do Tottenham cantava para ele diz tudo, né? Uma música de que ele ataca mal, defende mal, um horror que ele fez na atuação, atuação deplorável, pior do que só aquela do Sport, que foi assim, meu Deus. E ontem o gol foi em cima dele de novo, é só jogar em cima dele. Ele não vai jogar sábado, evidentemente, né? Pelo menos de saída, joga o Varela. Mas, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido sorte melhor. O Samuel Lino teve um pouco de falta de sorte, faltou ser um pouco mais incisivo, especialmente aquela terceira cabeçada já no segundo tempo, podia cabecear com um pouco mais de força, né? Teve algum gol que o Léo Pereira perdeu debaixo da trave. Aquele é gol perdido, né?
gol perdido. Teve uma chance com o Alassian, que acho que é um erro do Felipe, não funciona ali, não é centroavante, mas deu um chute com algum perigo no final do primeiro tempo, tem o do Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo teve várias chances para marcar, só marcou nos acréscimos. O Atlético se defendeu muito, né? O Atlético do São Paulo jogando ali, todo fechado, compacto, tentando bloquear para conseguir uma vitória que seria uma maneira de amenizar a dor da derrota, né, para o Lanús nos pênaltis da final da Sul-Americana. Mas acho que se mudou pouco matematicamente. Vai ficar agora para quarta-feira ganhar o título brasileiro. Acho que é uma redundância dizer que está muito próximo, né? O Ceará, que será o adversário, está na situação difícil, que ele tem o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, né? O único que pode ser menos complicado talvez seja o Palmeiras, por ser em casa e o título pode estar decidido. Então tem esse aspecto também. Então o Ceará pode jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras joga, né, antes da final da Libertadores com o time reserva, né, ou quase todo. Imagina na última rodada, especialmente se não for campeão. E se for campeão também. Então o Ceará vai pegar certamente o Palmeiras, que não vai estar tão concentrado na última rodada. O empate dá o título, né? O Ceará. 2 empates. O empate não, que é do Cruzeiro, né? Se o Flamengo empatar e perder, o Cruzeiro pode passar à frente do O Flamengo. Flamengo precisa de 2 pontos. Cruzeiro. Né? O Flamengo precisa de mais 2 pontos. Exato. Porque o Cruzeiro joga 3 vezes. O Cruzeiro tem um jogo ainda com o Ceará. Um jogo atrasado, que pode até resolver, ficar menos complicado, digamos, facilitar mais para o Flamengo e pode deixar o Ceará mais tranquilo se ele conseguir um bom resultado. Para jogar no Maracanã sem essa pressão, né? De ter que conseguir pontos, né? E o Ceará, claro, também depende da turma de baixo pontuar, né? Mas está perto ali, o Internacional está perto, Vitória também, enfim. Mas acho que o Felipe fez a estratégia certa, ele colocou... o Ortiz vai voltar sábado. O Léo Ortiz não jogou ontem porque é piso de plástico. Por isso que tiraram do jogo. Ele não está com dor, então só se tiver uma recaída, ele vai jogar sábado. Se não for de saída, vai ser... A torcida já está em contagem regressiva, o clima é de final antecipada e todo mundo quer saber: será que o Mengão fatura mais uma e vai para a galeria dos monstros continentais, ou o Verdão apronta de novo e levanta a taça?